Diz assim: José não conseguiu mais se conter. Havia muita gente na sala e ele disse a seus assistentes: saiam todos daqui. E assim ficou a sós com seus irmãos e lhes revelou sua identidade. E José se emocionou e começou a chorar. E chorou tão alto que os egípcios o ouviram. E logo a notícia chegou ao palácio do faraó. Sou eu, José, disse a seus irmãos. Meu pai ainda está vivo? Mas seus irmãos ficaram espantados ao se dar conta de que o homem diante deles era José e perderam a fala. Cheguem mais perto, disse José. Quando eles se aproximaram, José continuou: eu sou José, o irmão que vocês venderam como escravo no Egito. Agora não fiquem aflitos ou furiosos uns com os outros por terem me vendido para cá. Foi Deus quem me enviou adiante de vocês para lhes preservar a vida. A fome que assola a terra há 2 anos continuará por mais 5 anos, e não haverá plantio nem colheita. Deus me enviou adiante para salvar a vida de vocês e de suas famílias e para salvar muitas vidas. Portanto, foi Deus quem me mandou para cá e não vocês, e foi Ele quem me fez conselheiro do faraó, administrador de todo o seu palácio e governador de todo o Egito. Amém? Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido das Escrituras e é a vida, é o relato da vida de José. Aqui nós já estamos no desfecho da história, na conclusão da história. Existe na teologia uma área que estuda especificamente sobre o ser de Deus, que é chamada teontologia. Essa área da teologia ela vai estudar atributos, vai estudar a natureza, a trindade. Os teólogos eles ficam nessas categorizações, né? A gente que vai estudar um pouco de teoria sistemática se pega em tantos atributos que são até os mais conhecidos, como os irmãos acredito que sabem de cor, que é a onipresença, a onipotência e onisciência de Deus. Mas tem outros também, outros atributos, como a imutabilidade de Deus, o amor de Deus, a bondade, a santidade, a justiça e por aí vai. Conhecer Deus, e esse é um exercício que aqueles que fazem teologia se propõem, não é uma questão que pode ser somente um objeto de estudo. Deus não pode ser somente um objeto de estudo. Ele não vai caber dentro da nossa mente. Por isso que o amadurecimento cristão, a estatura de varão perfeito que a Bíblia traz, ela vem quando nós compreendemos a necessidade de conhecer o Senhor com a nossa mente e também com o nosso coração. O livro de Jó deixa isso muito claro, irmãos. Quando Jó, lá no final da sua provação, ele diz que antes eu conhecia o Senhor de ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Havia acontecido algo naqueles capítulos de sofrimento de Jó, que fez com que Jó conhecesse Deus não apenas teoricamente, como ele diz, de ouvir falar, mas agora ele havia tido experiência, experimentado o poder de Deus, experimentado quem Deus é na vida dele. E aqui a gente tem a história de José, alguém que conheceu o Senhor com os próprios olhos, alguém que aprendeu verdades sobre Deus, atributos, manifestações de Deus na vida, mas que não foi apenas no campo teórico, mas que foi também algo na vida, no campo prático. E aqui a gente tem algumas verdades que saltam das Escrituras e que eu quero trazer essa manhã com os irmãos. José passou por todo esse processo que nós já conhecemos, e ele aprendeu algumas coisas de Deus através desse processo. O primeiro ponto que José aprende aqui é o que está no versículo 5, quando ele diz que não fiquem aflitos ou furiosos, foi Deus quem me enviou para cá para a conservação da vida, para salvar a vida. E aqui José aprende que Deus cuida de nós, cuida das nossas vidas sem que percebamos.
Um dos maiores erros que nós podemos cometer, queridos, é pensar que percebemos tudo. É achar que a nossa percepção diante das situações, ou seja, é achar que se eu estou vendo Deus agindo, logo Ele está agindo. Se eu não estou vendo Deus agindo, então Ele não está agindo ao meu favor. Nós confiamos demais na nossa percepção e duvidamos de Deus, sendo que na verdade deveríamos fazer o processo reverso, de confiar em Deus e duvidarmos das nossas percepções. Aqui há uma verdade que José consegue perceber apenas no final, de que Deus havia mandado ele para o Egito para conservar a vida dele e de toda a família e do seu pai, e para conservar as promessas que Deus havia dito. Jacó e sua família não faziam ideia da fome que estava por vir sobre a terra. O próprio Egito não teria ciência da fome que iria se levantar se José não estivesse lá para assim dar interpretação ao sonho de Faraó e para poder administrar corretamente tudo aquilo que seria colocado como colheitas vultuosas que haviam acontecido nos primeiros 7 anos. O fato é que José, no final, consegue perceber que Deus estava cuidando dele, ainda que naquele momento, naquelas circunstâncias, ele não havia percebido. Quem tem filho sabe, e isso tem sido uma realidade para mim, à medida que a criança vai crescendo, ela vai trazendo novas experiências. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu evitei que o meu filho se acidentasse. Eu já perdi as contas de quantas vezes ele se levantou apressadamente e a quina da mesa iria acertá-lo, e eu coloquei a mão rapidamente no seu rosto, coloquei a mão nas suas costas e ele não bateu na quina da mesa, ele não se machucou, ele não se acidentou. Sabe quantas dessas vezes ele sabe o que eu fiz? Nenhuma. Sabe quantas vezes ele percebeu que eu evitei que ele se machucasse? Nenhuma das vezes. Porque na verdade, querido, não é a nossa percepção que deve ser o nosso sinal de que Deus está ou não está cuidando das nossas vidas. Aqui é uma questão de fé e de convicção em quem Deus é. Quantas vezes Deus tem cuidado de você, meu irmão? Quantas vezes Deus tem cuidado da sua vida, dos seus familiares? Quantos livramentos o Senhor tem te dado? E agora você começa a pensar na sua mente diversas situações que você se lembra. Mas eu não estou falando nem dessas, eu estou falando das que você nem sabe. Quantas bênçãos Deus tem feito chegar até você? Deus tem feito alcançar você. Quanto Deus tem realizado na sua vida e você não tem percebido absolutamente nada. O que nos dá convicção, irmãos, do cuidado de Deus em nossas vidas, não consiste no que Ele fará, mas no que Ele já fez através de Cristo. O que você precisa para entender plenamente essa verdade de que Deus cuida das nossas vidas sem que percebamos, não é de novas experiências para saber que Deus está cuidando de você. Você precisa crer naquilo que Jesus experimentou, porque Ele te ama. Você não precisa de novidades na sua vida, para que aí sim você possa ter uma fé mais profunda e dizer: olha, Deus está cuidando de mim porque isso aconteceu em minha vida. Isso pode acontecer, isso é maravilhoso que aconteça, mas eu te digo com toda a convicção que se você repousar o seu coração sobre o que Cristo realizou na cruz do Calvário, então essa verdade vai ser suficiente para lhe trazer convicção de que Deus está cuidando de você sem que você perceba. E o maravilhoso do cuidado de Deus sem que percebamos, queridos, é que Ele não está cuidando da gente apenas para que coisas boas aconteçam, mas Ele está cuidando da gente para que ocorra o que é da vontade dEle. É interessante que, se a gente pega o texto aqui, José diz que Deus me enviou para cá para que eu pudesse ser colocado como governador, como um líder, né, no Egito. É interessante que, se a gente volta lá na história de José, a gente vê a cena do copeiro que, ao receber de José a interpretação do sonho de que ele voltaria
a servir o faraó e ter a sua posição ali retomada, é interessante que José diz: não se esqueça de mim. Você agora sabe toda a minha história, você sabe que eu vim justamente para cá, você sabe que eu estou numa situação que não deveria estar, eu estou numa situação de injustiça, não se esqueça de mim, providencie para que eu saia desse lugar. E ele se esquece. E no esquecimento, na amnésia do copeiro, Deus estava cuidando de José sem que ele percebesse, querido, porque não era simplesmente algo bom, mas era a vontade de Deus que precisava ocorrer sobre a vida de José. José não iria ser apenas uma pessoa livre, José precisava ser alguém livre e governador, alguém grande. José então entendeu que Deus cuida sem que percebamos, mas ele também compreendeu uma outra verdade que está aqui no versículo 8, quando ele diz assim que Deus me pôs como governador em toda a terra do Egito. E aqui José aprendeu que Deus traz bênçãos de lugares inesperados. Egito era um território extremamente organizado, estruturas de poder, uma religião extremamente formalizada. O Egito é conhecido como o historiador deixou escrito como a dádiva do Nilo. O Egito, ele se abastecia, ele se provia das cheias que o rio Nilo proporcionava para que pudesse desenvolver a sua agricultura. Não era a chuva que era o principal motivo da organização da agricultura egípcia, mas era o rio Nilo com as suas cheias e com as suas baixas, e na região ali da costa, né, na parte litoral do Nilo, é onde aconteciam as plantações e onde havia os desvios. O Egito era um ambiente extremamente pagão, era um ambiente hostil à fé. Mas observe que Deus fez, Ele escolhe o Egito para que o Egito possa ser o lugar em que a necessidade da família patriarcal, a necessidade do povo escolhido dele será suprida. E aqui a gente fica pensando talvez o que se passava pela mente de Jacó ou de seus filhos, quando se questionava, será que se nós tivéssemos dificuldade? Porque nós pensamos isso muitas vezes. Por muitos momentos em nossas vidas, nós paramos e pensamos, se tivermos dificuldade em determinada situação, a quem recorreremos? Se nós passarmos por determinado problema, quem nós podemos buscar para nos ajudar? Talvez a família de Jacó pensasse no seu irmão, que mesmo com todo o atrito, é o irmão. Ou talvez, se tudo desse muito errado, eles poderiam dizer, vamos voltar para a terra de Labão, para a terra do meu sogro. Eles talvez faziam projeções, assim como nós fazemos projeções. Mas a verdade é que Deus não faz exatamente como nós pensamos. Deus escolhe o Egito para ser o lugar da provisão e para ser o lugar onde a bênção de Deus iria acompanhar o povo. E essa é uma verdade que precisa ficar clara em nosso coração, assim como ficou na vida de José, que Deus traz bênçãos de lugares inesperados, irmãos. Às vezes nós pensamos, Deus vai me abençoar dessa forma, se não for desse jeito, então não tem mais jeito. Às vezes nós olhamos para muitas das situações que encaixamos na nossa mente e dizemos, se isso não acontecer dessa forma, se determinada coisa não vir, se até hoje isso não chegou nas minhas mãos, então não tem mais jeito para esse momento de dificuldade. Mas olha o que Deus fez na vida de José. Ele escolheu, ele trouxe, ele fez com que algo inimaginável acontecesse. Ele fez com que um judeu, com que um hebreu, um homem que não tinha nenhum tipo de relação cultural com o Egito, se tornasse o segundo em importância daquele lugar e através dele o povo fosse suprido. Deus traz bênçãos de lugares inesperados. A verdade que nós precisamos entender é essa, que Deus não tem a limitação de pensamento que nós temos.
Como disse C.S. Lewis, Deus tem toda a eternidade para responder à oração desesperada de um piloto cujo avião está caindo em chamas. Deus não tem as dificuldades, as limitações, as reduções que nós temos, queridos. Deus está numa visão muito além do que podemos imaginar e por isso Ele consegue fazer ligações, Ele consegue fazer costuras que nós não compreendemos no momento, mas Ele traz bênçãos de lugares inesperados. José então percebe uma terceira verdade aqui também. Ele diz para os irmãos: olha, eu sou o vosso irmão que vocês venderam como escravo ao Egito. E aqui há uma terceira verdade que José aprende sobre Deus: que Deus dá propósito a coisas ruins. Quando a gente lê a história de José até o final, nós sentimos um alívio muito grande. Nós estamos vendo uma situação tão difícil e tão terrível, mas que no final é respondida com a provisão de Deus, com o controle de Deus, com a soberania de Deus e com a graça. O problema é que quando nós estamos nas situações adversas, nas situações ruins, a gente não consegue refletir sobre o plano, os propósitos que Deus pode nos dar. Nossa sociedade, ela não é uma sociedade que acha muito bom você ser diminuído. Nossa sociedade é uma sociedade de imagem. É uma sociedade que quer o tempo todo mostrar aquilo que não é verdade. É uma sociedade em que as pessoas estão o tempo todo bonitas, estão o tempo todo felizes, estão comendo bem o tempo todo. É uma sociedade de imagem e nós não queremos passar por momentos difíceis, nós não queremos ficar em situações difíceis, ninguém quer. Nós queremos sair rapidamente daquilo. E por isso, muitas vezes, irmãos, quando algumas pessoas chegam diante de nós, no momento de dificuldade, e nos diz: aguenta mais um pouco, creia que Deus tem um propósito, nós olhamos para aquilo e dizemos: olha, eu sei que você está me dizendo isso, mas eu não consigo acreditar nisso, eu quero é deixar de sentir dor, eu quero é deixar de sentir esse sofrimento, eu quero é deixar de sentir isso que eu estou sentindo e passar por isso que eu estou passando. E eu não sei o que se passa pela mente de José durante esses anos todos que ele fica sofrendo no Egito. Mas a realidade é que todas as dificuldades que José vai passando é encaixado em um propósito de Deus. Deus não havia sido responsável, não foi Deus o responsável pela forma errada que Jacó criou os filhos. Não foi Deus o responsável pelos irmãos de José tentarem matá-lo. Não foi Deus o responsável pelos escravistas transformarem pessoas em mercadoria e vender José. Não foi Deus o responsável pela mulher de Potifar tentar seduzi-lo e depois acusá-lo de tentativa de estupro. Não foi Deus o responsável pelo copeiro se esquecer de José. Mas em cada uma dessas falhas aqui, meu irmão, em cada um desses momentos, em cada um desses pecados, em cada uma dessas atitudes reprováveis, Deus estava estabelecendo o seu propósito. Deus dá propósito a coisas ruins. E Ele faz com que coisas ruins, com que falhas, com que equívocos sejam levados para o propósito que Ele assim estabeleceu. Lloyd Jones diz que é triste quando alguém alcança o sucesso antes de estar preparado para ele. Sabe qual era o propósito de Deus? Era que José se tornasse um homem.
Ele precisava aprender o que Jacó jamais ensinaria a ele naquela realidade familiar totalmente desequilibrada. Deus estava tratando de José, e em cada pecado e em cada falha das pessoas, ele estabelecia o seu propósito sobre José. Entenda aqui, queridos, Deus não chama de bom o que é ruim, mas Ele faz o que é ruim ter propósito. Ele faz com que as adversidades tenham propósito. E essa é a verdade que tem lá em Romanos, no capítulo 8, 28. Te convido a abrir Romanos 8, 28 agora, rapidamente. Esse versículo que está gravado em nosso coração. Romanos 8, versículo 28. Que diz assim: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem. Deus faz com que todas as coisas, boas ou ruins, cooperem, levem, atinjam o propósito dele sobre a mim, sobre a sua vida, que é um propósito bom. E eu te convido a fazer um exercício de fé no seu momento de oração, no momento de dúvida, que você pegue esse versículo de Romanos aqui e substitua todas as coisas por aquela luta que você está enfrentando. E sabemos que Deus faz com que essa luta que eu enfrento coopere para o bem. E sabemos que Deus faz com que essa dor que eu estou passando coopere para o bem. Substitua todas as coisas, porque muitas vezes está distante da nossa realidade, e coloque aquilo que tem afligido e que tem lhe feito sofrer. E ao colocar isso, faça com que essa verdade esteja em seu coração. Deus faz com que aquela dificuldade coopere para o bem, porque Ele me ama. Deus tinha um propósito sobre José, e Deus iria cumprir o propósito sobre José. Eu acho que essa é uma das verdades mais complexas de se entender na Bíblia. É a soberania de Deus e a responsabilidade humana. É o trilho de uma estrada de ferro, que de um lado tem a soberania de Deus e de um lado tem a responsabilidade humana, que quando a gente olha, ambos lá no final se tocam, mas à medida que a gente vai caminhando, a gente nunca consegue achar essa intersecção, e sem essas duas verdades, o trilho não pode funcionar. Eu acho que é uma das verdades mais difíceis, colocar a responsabilidade que nós temos sobre as nossas atitudes e ao mesmo tempo colocar a soberania e o controle de Deus sobre a história e sobre todas as coisas. Mas a Bíblia, ela não fica tentando nos fazer entender isso. A Bíblia simplesmente mostra essa verdade, e é isso que ela fez sobre José. Vocês me venderam, mas não foi vocês não, foi Deus. A mulher de Potifar fez isso comigo, mas Deus é que estava me levando para o cárcere. Eu fui vendido como escravo, mas Deus é que estava me direcionando para o Egito. Sabe, queridos, não há muita perda de tempo para se tentar filosoficamente explicar, mas há uma crença, uma convicção de que Deus está sob o controle de todas as coisas. E aqui novamente há uma frase do C.S. Lewis que eu acho maravilhosa, que ele diz assim: certamente você realizará os propósitos de Deus, não importa como esteja agindo, mas faz diferença se você serve como Judas ou como João. Você vai cumprir os propósitos de Deus, mas cabe a você viver como o Senhor requer que você viva, e viver debaixo da vontade dEle. A quarta verdade que José entende aqui, queridos, é que Deus é o Deus que nos consola diante da dor. Eu acho lindo esse versículo 2 aqui, quando diz que José se emocionou e começou a chorar, e chorou tão alto que os egípcios o ouviam. E a ideia aqui do texto é que o choro era algo tão estrondoso, que as pessoas do entorno, os egípcios, estavam ouvindo, estavam parados ouvindo aquele lamento que estava acontecendo sobre os irmãos e sobre José.
Havia 13 anos que José tinha sido traído pelos seus irmãos. Durante esse período ele sofreu de várias formas. José aqui chora copiosamente. Se você pega o texto bíblico, a partir do momento em que José encontra seus irmãos, o texto vai narrar 6 vezes José chorando. José era alguém que estava expondo, dando vazão às suas emoções. E o que nos surpreende aqui, irmãos, é que José poderia ser um homem rancoroso e vingativo. Era isso que os irmãos esperavam dele. Tanto que se você anda um pouquinho mais no texto sagrado e você chega no momento em que Jacó morre, o texto diz que os irmãos de José foram com ele saber se ele não iria puni-los, porque eles achavam ainda que o fato de José não fazer nada com eles era por causa do pai, e quando Jacó morresse, José então iria se vingar. O comum, o natural, é que José fosse alguém extremamente rancoroso, e que ao ter poder agora em suas mãos, iria se vingar, e iria fazer aquilo que a maioria das pessoas faria sobre os irmãos. Mas José havia sido curado por Deus. José havia durante esses anos sido consolado por Deus. A prova está no nome dos filhos que ele então vai ter no Egito. E a verdade aqui, queridos, é que não foi o tempo que curou José. Isso não existe. Eu conheço pessoas, todos nós conhecemos pessoas amarguradas, que guardam rancor por anos, por décadas. Eu conheço pessoas idosas que às vezes você conversa e a pessoa lembra de coisas que aconteceram há 40 anos atrás e diz: eu tenho raiva daquela pessoa até hoje. Porque tempo não cura ferida, não cura rancor e não limpa o nosso coração. Só quem pode fazer isso é Deus. José não esperou o tempo passar para poder perdoar os seus irmãos. Ele foi consolado por Deus, queridos. E aqui está uma pista. Nesse versículo 2, o texto diz que José começou a chorar, e chorou alto, chorou de forma desconsolada. Os egípcios ouviam, todos ouviam, e ele estava expondo as suas emoções naquele momento, estava chorando diante de todos, diante dos seus irmãos, e dizendo: olha o que aconteceu, olha o que vocês fizeram, vocês me venderam para cá e agora eu estou desse jeito. Deus estava agindo. José está expondo as suas emoções, e hoje, meus irmãos, a nossa sociedade, novamente, a nossa cultura, apesar de falar tanto sobre emoções, é uma cultura que cada vez mais tem maquiado as emoções. Você senta de um lado de um adolescente e você vê ele comentando risos numa rede social e ele está com um semblante todo sério. Você vê ele dizendo que está triste, mas ao mesmo tempo ele está curtindo um meme ou um vídeo engraçado que enviou em seguida. Nós vivemos numa sociedade em que as emoções, elas já não são mais vividas como deveriam ser vividas, mas a Bíblia, ela nos ensina lá em Filipenses 4:6 que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas nós devemos fazer conhecidos diante de Deus os nossos pedidos, as nossas orações e as nossas súplicas. José chorava, chorou, se lamentou e Deus o curou. José pôde perceber que Deus é o Deus que nos consola. A Bíblia não nos proíbe de se lamentar, irmãos. A nossa cultura hoje é uma cultura que não está mais permitindo os momentos, muitas vezes, de solitude, de introspecção, de lamento, de choro, para que nós possamos limpar as nossas almas. Se você abre o livro de Salmos, ele está cheio de salmos de lamento. Se você abre a Bíblia Sagrada, ela está cheio de momentos de lamento. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de realmente você
parar de dizer que está tudo bem. Há tempo de você realmente sentar sobre um local e chorar, porque Deus irá consolar. Porque se você não faz isso, você guarda para si, e o consolo parece que vai ser feito de forma instantânea, automática, sobre você mesmo. Há tempos em que a gente precisa ser sincero. Porque quando a gente fala com uma pessoa assim, tudo bem, fulano? A pessoa diz, tudo bem. E às vezes a gente nem espera. A gente fala, ô fulano, tudo bem? E já vai andando. Não esperamos resposta, porque nós já estamos concebendo em nossa mente que as pessoas irão dizer tudo bem. A pergunta já não é mais uma pergunta real, é apenas um cumprimento. E dizer tudo bem é a norma, é a convenção, é o padrão. E nós precisamos entender que dizer para Deus que não está bem, quando as coisas não estão bem, faz parte do exercício de cura de Deus sobre a nossa alma. Entenda, Deus está consolando as nossas vidas diante das adversidades. E isso é o que José aprende. Essas 4 verdades aqui saltam do texto, queridos, saltam aos nossos olhos, mas há uma última parte que eu quero falar. Só existe uma forma de mudarmos a maneira como encaramos a vida. Nós precisamos sair da visão egoísta, egocêntrica, para uma visão de glorificação a Deus. É isso que acontece com José aqui. Quando José diz assim, não foram vocês, foi Deus quem me enviou para cá, ele não está falando uma mentira cortês. Sabe as mentiras cortês que muitas vezes as pessoas dizem? Quando uma criança derruba um objeto e a pessoa diz assim, não se preocupa não, está tudo bem. E na verdade não está tudo bem. Ou quando uma visita fica muito tempo na casa da pessoa e a pessoa diz assim, não vai agora não que está muito cedo. E na verdade você já está cansado de fazer sala para visita. Ou quando alguém come uma comida que não está muito boa e diz assim, não, está boa, tá legal, está gostosa. Isso acontece muito, né, com os maridos, né, e com as esposas. Sabe as mentiras cortês, as mentiras que as pessoas, né, que nós falamos para não criar uma situação e um clima chato. Esse pecado que a gente acha que não é tão pecado, não é o caso aqui de José. Quando ele diz assim, não foram vocês, mas foi Deus, ele não está querendo dizer assim, para de ficar pensando isso, rapaz, fiquem tranquilos, não fiquem mais pensando nessas coisas não, senão vocês vão ficar se traumatizando, esquece isso, foi Deus. Ele não está no fundo dizendo assim, foi vocês mesmos que me mandaram para cá, foi vocês que me fizeram sofrer. Aqui não é uma mentira cortês de José, aqui é uma convicção. E isso só acontece, queridos, isso só pode acontecer porque José deixou de ter uma visão egocêntrica de mundo. O jovem da roupa colorida, o predileto do seu pai, o que se sentia especial, deixou de ter uma visão em que ele é o centro de tudo, em que ele é especial, em que ele é o principal. Ele agora passou a entender que ele faz parte de algo maior, que ele é servo do Senhor e que sua vida precisa ser uma vida de glorificação a Deus. Ele passou a entender, queridos, que há uma missão de Deus no mundo, e que ele, eu, você, nós fazemos parte dessa missão, e que é bênção, é favor de Deus, é graça nós participarmos dela. José entendeu que não era sobre José sofrer ou não, ficar bem ou não, mas era a história da redenção, era o cuidado de Deus sobre todo mundo. É por isso que ele diz de forma profética, e eu não sei até que ponto isso aqui é algo profético sobre a vida de José, mas ele diz assim, Deus me enviou ao Egito para salvar a minha vida,
para salvar a vida de vocês e de muitos. E esse muitos aqui, quando eu leio, vai à minha mente a promessa de Abraão, de que por meio dele seriam benditas as famílias da terra, e de que por meio de José aqui, esse ponto na história da redenção, Deus estava cuidando para que a família de Jacó continuasse viva e para que o Messias, o Salvador, o Cristo viesse à terra através desse povo. José consegue entender que ele está participando da missão de Deus, do agir de Deus sobre o mundo, que o negócio não é com ele, que não tem problema se por um momento ou outro ele está sendo afligido, porque existe um final, existe um Deus que está conduzindo todo esse processo. Eu lembro de uma música maravilhosa escrita pelo Grupo Logos, que ele diz assim: Senhor Jesus, eu não entendo os espinhos, mas se a cruz é o fim desse caminho, dá-me mais graça. Não sou maior que meu Senhor, apenas servo sou. Apenas servo sou. José entendeu que não era ele o centro das coisas. Ele entendeu que as coisas não giravam em torno dele. Existe uma esperança, querido, existe um Deus que governa todas as coisas. E quando você entender isso, quando você entender esse propósito de Deus sobre a sua vida, mas não só sobre a tua vida, mas sobre toda a terra, sobre todo o mundo, e você é um instrumento de Deus, você é um cooperador de Deus, você é um vaso de barro nas mãos dele para ser conduzido por ele e para ser usado por ele sobre esse mundo. Eu te desafio, queridos, a olhar para esse ano de 2021, menos como você no centro, e mais como Cristo no centro, porque Deus será glorificado, ainda que seja nas nossas lutas, nas nossas adversidades, nos nossos sofrimentos, nas nossas angústias, Deus será glorificado, e essa verdade ecoará em nosso coração, porque não se trata de nós, se trata da glória de Deus sobre o mundo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Deus, nós te rogamos e te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado, pelo ano que passou e por tudo que Ele trouxe, seja momentos felizes e momentos de alegria, mas também os momentos de tristeza e de angústia. Oh Deus, nós não entendemos tudo e não precisamos entender tudo. Não precisamos saber de tudo, Deus. Precisamos saber que o Senhor é um Deus que não muda, que o Senhor é um Deus que controla sobre todas as coisas, que o Senhor é um Deus que nos ama, que o Senhor é um Deus que é bom, que o Senhor é um Deus que é justo. Isso precisa estar em nosso coração, porque se essa verdade estiver em nós, não precisamos saber do futuro, não precisamos saber do que acontecerá, precisamos saber de quem o Senhor é, e isso governará o nosso coração, Deus. Que essas lições, essas verdades que José aprendeu, que elas também possam permear o nosso coração e se tornar verdade em nossa vida. Deus nos usa sobre o mundo, nos usa, Deus, sobre a vida das pessoas, nos faz ser vasos teus, utilizados por ti. E se nós nos quebrarmos um pouco, e se nós talvez nos machucarmos um pouco, se no meio desse processo houver algumas fissuras, Deus, o Senhor irá nos curar, o Senhor irá nos consolar, o Senhor irá nos ajudar a sarar as nossas feridas, porque nós teremos a convicção que não se trata de nós. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos com o Senhor.
Quer vivamos, quer morramos, nós vivemos para Ti, fazemos tudo para a glória do Teu nome. E essa precisa ser a convicção da nossa vida, como foi a convicção de José. Não importava mais o cárcere, não importava mais as dores, não importava mais a traição, não importava mais tudo o que havia acontecido. O que aconteceu é que Deus havia estabelecido salvação sobre aquele povo, e José era instrumento de Deus naquele momento. Que nós sejamos instrumentos Teus, Deus. Que não venhamos a murmurar, que nos lamentemos, que choremos as nossas dores, para que o Senhor nos console. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.